multam o governador biônico Paulo Pimenta, mas tem mais o que fazer. Gente, líderes políticos e empresários gaúchos rejeitam e até consideram uma violência institucional Lula impor um governador biônico, ou seja, um governador paralelo para disputar espaço político com o governador Eduardo Leite, eleito em 2022. O candidato do PT ficou em terceiro lugar, mas todos estão mais preocupados com a reconstrução do Estado, deixando a polêmica de lado. Mas é claro que é importante nós trazemos esse assunto aqui. O biônico Paulo Pimenta ambiciona o governo em 2026 e terá o papel de distribuir dinheiro e favores em 2024, ano eleitoral municipal. O vice-governador Gabriel Souza lembrou apenas, sem polemizar, que o governador eleito é Eduardo Leite e cabe a ele liderar a reconstrução. Se você não sabe, Luiz Inácio Lula da Silva determinou que Paulo Pimenta estaria ali na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Na verdade, ele está ali, né, porque não tinha onde mais o Lula colocá-lo. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, porém, disse em entrevista ao jornal O Globo que a reconstrução do estado está sendo liderada pelos próprios gaúchos. Não se trata de nomeação nem de A e nem de B e muito menos de PT. Se trata de um povo que se une para a reconstrução da nação. E estes cabidinhos de Lula não executarão nenhum plano e não receberão nenhuma glória, porque todo o Brasil sabe que são os gaúchos que estão trabalhando fortemente e com os irmãos de todo o Brasil ali voluntariando também, abençoando essa terra do Rio Grande do Sul. Enquanto isso, Lula tenta de todas as formas colocar o seu dedinho lá. A declaração de Eduardo Leite foi dada ao ser perguntado, questionado se Lula deveria ter sido mais cuidadoso ao nomear Paulo Pimenta para a Secretaria Extraordinária para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Secretaria essa que, como nós já falamos na matéria anterior, não há verba destinada para ela, tá bom? Ele está falando que o Paulo Pimenta vai ser o secretário da reconstrução do Rio Grande do Sul, mas quem está reconstruindo o Rio Grande do Sul são os gaúchos. E Eduardo Leite deixou tudo muito claro. A reconstrução é liderada e coordenada pelos próprios gaúchos que têm um governo constituído, disse Eduardo Leite. Se a pasta se propõe a ser apoio à reconstrução, claro, é muito bem-vindo. O governador também destacou que o presidente tem legitimidade para apresentar o nome que ele entenda pertinente para o órgão. Da minha parte, busquei um perfil técnico para a minha Secretaria de Reconstrução recém-criada, ou seja, não tem técnica, não tem avaliação de propósito nenhum, é só para dar um nome. Durante a entrevista, Eduardo Leite também falou sobre as críticas de seu partido sobre a politização da tragédia no Rio Grande do Sul. Segundo ele, seu papel como governador não é fazer análises políticas. O governador também falou sobre algumas medidas tomadas pelo governo Lula para a reconstrução do Rio Grande do Sul, entre elas a contratação de um estudo sobre os diques de Porto Alegre. Não sei ainda exatamente quais são os estudos que eles estão fazendo. Anunciaram, por exemplo, até um canal para o escoamento das águas da Lagoa dos Patos, o que os estudos da Universidade Federal indicam ser de muito difícil execução. Planos mirabolantes só para dizer que está fazendo alguma coisa e, claro, o Eduardo Leite não pode dizer com essas palavras, porque ele depende dos recursos vindo, né, lá do governo federal e que qualquer rixa vai impedir que esses recursos cheguem, porque você sabe como é a política no Brasil e ainda mais a política do PT. Ao ser perguntado sobre as críticas que tem recebido por mudanças em legislações locais, o governador disse que elas são fruto das disputas políticas e de narrativas. Ele comentou ainda a autorização para a construção de barragens em áreas de preservação ambiental.
Isso é permitido no Brasil todo, desde que não haja a possibilidade de fazer o barramento de outra forma. Ele afirmou que a legislação federal estabelece essa possibilidade para a geração de energia elétrica e para o consumo humano. Uma prova disso é a autorização da União para a usina de Belo Monte, concluiu. E claro que Eduardo Leite aqui também, ele tentou ali fazer, né, um movimento até político para que Lula não ficasse bravo com ele enquanto governador, né? E ele disse, claro, que a gente sabe claramente que quem está reconstruindo o Rio Grande do Sul é o povo gaúcho, é o próprio povo que sofreu tudo, e que Paulo Pimenta está simplesmente recebendo um título, não sabemos o porquê, o real objetivo, mas Deus sabe. Então, o Eduardo Leite disparou, né? Pimenta pode ser mais uma voz para negociar dívida. Ele tentou ver pelo lado bom, ou pelo menos mostrar para o Brasil que ele está vendo por um lado bom. Eduardo Leite disse na segunda-feira que a nomeação de Paulo Pimenta como chefe extraordinário da reconstrução do Estado dá uma voz a mais para negociar a dívida com o governo federal. Ele declarou: entendo que a nomeação de um ministro gaúcho nos dá uma voz a mais. Alguns falam que pode ser interferência, mas eu prefiro olhar como um assento privilegiado para convencer o governo federal de que não basta postergar esta dívida, disse o governador gaúcho. Leite reforçou que gostaria que a dívida com a União dos próximos 3 anos fosse considerada quitada, não apenas suspensa, para não afetar o estoque futuro. Com a medida, um valor adicional corrigido pelo IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deverá ser pago em 2048, segundo o governador. Na última segunda-feira, Luiz Inácio suspendeu a dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos para auxiliar o Estado na reconstrução das cidades afetadas pelas fortes chuvas. O valor do passivo é de 104,9 bilhões, segundo o levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Então, o pedido aí do Eduardo Leite é que não seja simplesmente suspensa a dívida, mas é que seja cancelada essa dívida de 3 anos. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixa aí a sua opinião, eu quero saber o que você acha. Você acha que o Rio Grande do Sul merece que essa dívida com a União seja completamente esvaziada para que o Estado tenha condições de se reerguer, de se levantar? Ou você acha que não? Você acha que Lula está certo de simplesmente suspender, só para dar um respiro aí de alguns meses e depois voltar a cobrar esses bilhões do Rio Grande do Sul que foi devastado pelas chuvas e pelas inundações? Deixa o seu comentário aí, a sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa sobre estes assuntos. Olha, chega de papo furado, de ficar acreditando, né, nesse governo dizendo que o Brasil vai melhorar. Gente, o Brasil fechou o ano com déficit bilionário. Sabe quanto que esse presidente maluco está gastando com viagem? Só para você ter uma ideia, eu fiz aqui um levantamento só para você ter uma ideia. Esse presidente maluco está gastando uma média de 173 bilhões de reais. Já gastou até agora com a esbanja, com a esposa dele. Então não, querido. Esse presidente não está preocupado com você. Se você não aprender algo novo para você melhorar de vida, escuta o que eu estou dizendo. O país está para enfrentar uma recessão terrível e você precisa aprender a gerar riqueza a partir do seu esforço, não ficar dependendo de CLT. É por isso que eu convido você a correr aqui para o link da descrição e aprender a trabalhar conosco em uma plataforma poderosa que inclusive pode fazer você ganhar até R$400 por dia. É isso mesmo, nesta poderosa e vastidão, né, desse império que é a profissão digital. Então corre no link da descrição, garanta a sua oportunidade agora. Vai lá, link na descrição.